Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus. Mateus 6, 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Emmanuel. E agora, a palestra. Hoje daremos continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, o qual contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médiuns, ensinos esses organizados e codificados por Kardec. Estamos na segunda parte, que trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 9,
intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, especificamente dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então nós vamos estudar as perguntas 505 a 509. Kardec então pergunta: os espíritos protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Ao que a espiritualidade responde que não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes respondem ao vosso chamamento. Fazeis, os espíritos nos falam, questões de nomes, né? Sempre apegados à matéria, né? Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar um outro por quem respondeis como por vós mesmos? A semelhança do que acontece com o procurador ou com o preposto, não é isso? Enfim, essa questão é muito interessante, né? Como nós ainda nos preocupamos tanto com as aparências, com a forma, ao invés do conteúdo. Sobre esse tema, a questão 256 do Livro dos Médiuns, terceira da codificação. Na segunda parte, capítulo 24, que trata das manifestações espíritas, especificamente da identidade dos espíritos e das provas possíveis de identidade, Kardec, a partir dos estudos realizados, pondera que, à medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, né? Na uniformidade da perfeição. Por que é de certo modo? Porque eles conservam as suas individualidades. E ele explica que é assim que se dá com os espíritos superiores e espíritos puros. Nessa culminância, né, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras que passaram, efêmeras diante da eternidade, né, é coisa absolutamente insignificante. O nome que o espírito teve, sendo atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, formando assim grupos, famílias, por simpatia. Por outro lado, se nós considerarmos um número imenso de espíritos, né, considerando que Deus nunca parou de criar, né, não para de criar, e que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, quer dizer, que já conseguiram chegar à perfeição. E se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós, né, do nosso conhecimento. E como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, esses espíritos podem tomar o de uma personalidade conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem, as mais das vezes, conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos, e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo Pedro, ou São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo Pedro. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família dos espíritos que faz parte da família de São Pedro. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá, né, ele vai atender ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento. Lembremos-nos que a comunicação entre os espíritos se dá pelo pensamento, certo? Então nós invocamos o nosso anjo guardião pelo pensamento, pela oração,
ele virá. Ainda que o nome que nós o atribuamos, né, aquele nome que nós o chamemos, para vir em nosso auxílio, não seja o nome desse Espírito que é o nosso Espírito protetor, né? Porque é indiferente para ele o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um Espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter dessa personagem, há presunção de ser o próprio. E em todos os casos se pode dizer que, se não é ele, é o espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária. Podemos-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna, né, aparece ou declara ser um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito. E se este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Quer dizer, o médium ele precisa estar muito atento, assim como cada um de nós, né, ao lermos livros, mensagens, enfim. Mas um médium que recebe também psicografia, psicofonia, qualquer forma de comunicação, ele precisa ficar muito atento à mensagem, sabe? Sobretudo para que não tenha o fascínio, né, de acreditar que não poderia ser enganado, né? Porque os espíritos mais orgulhosos do que sábios procuram muitas vezes nomes, né, de seres de luz, seres elevados, para exatamente terem as suas mensagens aceitas. Essa questão da identidade é, pois, quase indiferente quando se trata de instruções gerais. Pois uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências, eles não se apegam ao nome. Concluindo, os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades não são, com raras exceções, desconhecidas. Nos são, né? A gente conhece muito pouco ainda. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. Ora, desde que esse ensino seja bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro, Paulo ou que nome for. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias, né? Seus nomes, enfim, o que ele conseguiu aqui na Terra de nosso conhecimento. Na questão 506, Kardec pergunta: na vida espírita reconheceremos o nosso espírito protetor? A espiritualidade responde que sim, de certo. Com certeza, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnares, né? Aí a gente lembra, né, da circunstância que, a rigor, conforme a explicação lá no Livro dos Espíritos mesmo, a questão 163 seguintes, existe o momento da perturbação. Lembra quando o espírito desencarna, não é de imediato que ele vai reconhecer a sua própria situação, quem é o seu espírito protetor, enfim, guardião. Isso não se dá de forma imediata. Isso tem uma variação de acordo com a evolução do espírito, né? Mas pode demorar de algumas horas, alguns meses e até alguns anos, né? Até que o espírito se reconheça de fato desencarnado e possa então também reconhecer o seu espírito protetor, tá certo? Mas isso acontecerá porque esse espírito nos acompanha desde antes, como a mais das vezes, como a espiritualidade esclarece, desde antes do nosso
do nosso encarnação, da nossa nova encarnação, né? Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, no tópico destinado aos espíritos instrutores da infância, há uma mensagem intitulada Mediunidade na Infância, através da qual o médium, Sr. Delany, destaca que o anjo guardião está com o espírito protegido desde a sua preparação para a encarnação, e que com ele permanece até o seu desencarne, dando boas e salutares instruções, quer durante o sono, quer por inspiração no estado de vigília, porque Deus jamais abandona as suas criaturas. Todos temos acesso à codificação espírita, às revistas espíritas, enfim, e outras leituras interessantíssimas relacionadas ao espiritismo, como o que é o espiritismo para quem está começando, viagens espíritas, enfim. E esse material se consegue, inclusive, gratuitamente na internet, tá? Tem um site Kardecpedia que o ouvinte pode acessar e baixar o material, ou ler online, enfim. São leituras que nos ajudam à compreensão. Bom, na questão seguinte, Kardec, a questão 507, Kardec pergunta aos espíritos se todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores, ou se poderão alguns pertencer a classes intermediárias, como, por exemplo, se um pai poderia se tornar o espírito protetor de seu filho. A espiritualidade responde ser possível sim, ressalvando, contudo, que a proteção pressupõe um grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais do que o protegido, né? Concedidos por Deus. E desta forma, o pai que protege seu filho pode, por seu turno, ser assistido por um espírito mais elevado. Ou seja, o pai, a mãe, enfim, avô, ente, né, que ama aquele ser que pretende ver protegido, se disponibiliza a protegê-lo, mas, a mais das vezes, precisa, para tanto, ser assistido, né? Na questão 488 de O Livro dos Espíritos, que trata da afeição que os espíritos votam a certas pessoas, Kardec questiona se os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, ou seja, que desencarnaram antes de nós, votam-nos maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos. Ao que a espiritualidade declara que, sem dúvida, e que frequentemente eles, né, esses espíritos de parentes e amigos, nos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. E aí eu vou mencionar de novo duas publicações, né, das revistas espíritas, uma de setembro de 1859, na qual há uma mensagem muito interessante, esclarecedora, intitulada O Lar de uma Família Espírita, e, claro, relata a desencarnação de um pai de família, como isso se passou com a família, sabe? Diante do entendimento de que a vida continua, a comunicação ocorrida após o desencarne, a aproximação, inclusive, é muito interessante. Quem puder ler, a gente aqui tem uma limitação de tempo, mas fica a indicação. E a outra é da edição de agosto de 1866, a mensagem denominada Crianças, Guias Espirituais dos Pais, né? Também é muito interessante, né? A gente sabe que os pais, né, que nós recebemos os espíritos sob nossa responsabilidade para orientação moral, para procurar ajudar na evolução, observar as dificuldades, as mazelas ainda morais na infância, que é uma época mais fácil, né, em especial na infância, mas durante toda a encarnação, para tentar ajudar aquele irmão, mas que na realidade somos todos espíritos e muitas das vezes os nossos filhos estão mais evoluídos do que nós, né? Então, assim, conta também muito interessante essa mensagem, e a gente deixa aí para quem puder, né,
a gente deixa o convite da leitura, tá bom? Como acréscimo ao estudo de hoje. Na questão 508, Kardec indaga se os espíritos que se achem em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, ou seja, aqueles que ficaram aqui encarnados. Ao que a espiritualidade declara que o poder que estes desfrutam é relativamente restrito e que a situação em que se encontram nem sempre lhes permite ter a liberdade de ação. Quer dizer, tudo depende, Depende da evolução do espírito que desencarnou e está se dispondo a ajudar e também de nós, encarnados, a pessoa que vai receber, porque lembremos-nos que Deus nos deu livre-arbítrio. Então, o espírito que quer nos proteger, a semelhança dos pais, de novo aqui no exemplo, o pai e a mãe, por mais que amem seus filhos, por mais que queiram que eles evoluam, que eles sejam felizes, que eles andem pelo melhor caminho, enfim, eles não podem viver a vida dos filhos. Eles devem orientar, eles devem apoiar, eles devem estar do lado sempre, no sentido de auxiliar no melhor caminho, mas o caminho, a escolha é do filho, por conta do livre-arbítrio. Então, essa ajuda também é relativa, sabe? Depende do irmão, do protegido, da importância da gente procurar estar sintonizado com os nossos anjos guardiães. A última questão de hoje, é a 509, quando em estado selvagem ou de inferioridade moral, tem os homens igualmente seus espíritos protetores? Kardec pergunta. E caso eles tenham, serão de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Os espíritos respondem que todo homem tem um espírito que vela por ele. Olha que lindo, Deus não nos abandona. Mas as missões são relativas ao fim que visam. E eles exemplificam que nós não damos um professor de filosofia a uma criança que está aprendendo a ler. O progresso do espírito familiar guarda relação com a do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, falam os espíritos para nós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior. E os progressos que este realize com o auxílio que nós, no caso, dispensarmos a ele, contribuirão para o nosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de evolução que já chegou. Aí eu lembrei de uma mensagem mediúnica muito linda, recebida por um médium muito especial, que é a seguinte: vamos subindo degraus, ou seja, todos em evolução, sejamos santos ou maus, quer dizer, independente aí do nosso grau evolutivo, não devemos esmorecer, devemos sempre ter fé em Deus, pois quem está atrás ou à frente, mais evoluído ou menos, vive fase diferente, mas a todos Deus ilumina. Quer dizer, todos temos os nossos anjos protetores, anjos guardiões. E quanto mais ficar leve, quanto mais a gente vai evoluindo, muito mais você deve dar de si a seu irmão, porque a responsabilidade está ligada diretamente ao conhecimento, E quanto mais for distribuindo, cada vez vai mais subindo para a sua perfeição. Quer dizer, então assim, e tem mais uma questão que eu queria passar para vocês. É uma história, é uma fábula, Tá na internet também, quem tiver curiosidade de olhar. O título é O Tronco Caído, Conta essa fábula que num grupo indígena havia um ritual de passagem do rapaz, para a fase adulta, de um guerreiro.
ele era submetido à seguinte prova. O pai o conduzia até a mata e ele teria que ser vendado e permanecer ao longo de toda uma noite imóvel em cima de um tronco até o dia amanhecer, sem sair dali, sem pedir ajuda, sem tirar a venda. Se ele conseguisse passar por essa prova, ele então teria demonstrado bravura e poderia ser então um guerreiro da aldeia. E assim procedeu. O pai acompanhou o filho, vendou seus olhos, deu as instruções e ele ali permaneceu, obediente ao pai. Quem já pernoitou, né, quem já esteve numa selva, numa mata à noite, sabe quantos barulhos que lá existem, né? Quantos animais noturnos, é o barulho do vento, é o barulho da coruja, né? E no meio da selva poderia aparecer um animal, né, maior, uma onça, um tigre, uma cobra, enfim. E apesar de todo esse receio, o índio permaneceu ali, como seu pai havia orientado, inerte, imóvel, e não tirou a venda. Quando o dia clareou, apesar da venda, era possível perceber que o dia havia amanhecido, a claridade ao redor. Ele tirou a venda e então ele observou que o pai dele estava ao seu lado e passava a noite inteira ali cuidando dele, protegendo-o. Essa fábula nos traz a lembrança do nosso amado e misericordioso Deus, que o tempo todo está conosco, que jamais nos abandona, por mais que nós eventualmente, nos momentos difíceis, possamos pensar que tenhamos sido esquecidos. Ele está conosco. Ele nos protege. Ele nos envia os anjos guardiões. Ele nos envia os espíritos protetores que procuram o tempo inteiro nos intuir os melhores caminhos, as melhores decisões, né? Então, que nós possamos hoje encerrar esse estudo, pedindo ao Pai para que possamos refletir sobre tudo que foi estudado e o que foi objeto desse aprendizado, para que nos auxilie nos nossos esforços contínuos pela nossa melhora moral, que nós tanto necessitamos. Que possamos continuar a estudar e que dessa forma, a cada dia, procuremos aumentar o nosso entendimento e atenção as boas inspirações que os nossos anjos guardiões nos passam. Que nós possamos também ser bons exemplos, sabe? Dar bons exemplos. Nós somos exemplos, somos observados o tempo inteiro, não nos esqueçamos. No trabalho, no trânsito, na rua, no mercado, em casa, na família, com os amigos, o tempo inteiro. Nas redes sociais, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente, nós somos observados. E as nossas ações, as nossas palavras, as nossas reações, as nossas atitudes, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, isso é exemplo, sabe? Os pais que nos ouvem, né, a gente sabe que o exemplo orienta, a palavra orienta, né? Mas o exemplo arrasta, ou seja, o que a gente faz pode levar outros a fazerem também. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos procurar agir, pensar, realizar tudo da melhor forma que pudermos, sempre. E para isso, que nós tenhamos a humildade de sempre estar em oração e buscar a sintonia com esses anjos guardiões que cuidam de nós, para que possamos perceber as orientações que eles emanam para nós. Graças a Deus, uma excelente semana a todos.